E nós, irmãos, estamos vivendo um momento muito especial nos dias de hoje, né? Onde nós estamos vendo com os nossos próprios olhos as profecias de Jesus se cumprindo. E nós, cristãos, temos que ficar atentos a tudo isso, porque é seríssimo o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Jesus falou que o mundo jaz no maligno, e Jesus falou que no final dos tempos tudo ia ser revelado. E qual é a importância disso? A pior coisa que tem para o diabo é ele ser revelado. O diabo, ele trabalha em oculto, no escondido, né? Ele trabalha na mente das pessoas para destruir casamentos, destruir amizades, destruir o relacionamento com Deus. O diabo trabalha na mentira. A mentira é uma coisa que está sempre oculta em meio à verdade. Então, isso está acontecendo hoje no mundo. Hoje, você só segue um falso profeta se você quiser. Hoje você só vota em um político que não presta se você quiser. Então, o poder da bênção e da maldição está nas suas mãos. Está nas suas mãos. E Deus, Ele criou a internet, Deus criou toda essa tecnologia para que o crente possa evoluir, para que você possa ter conhecimento do que é certo, do que é errado. Por isso que lá no livro de Oséias, Deus deixa claro: o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Deus não vai aceitar que nós que somos cristãos não busquemos o conhecimento. A partir do momento que Deus te dá uma Bíblia, a partir do momento que Deus faz uma aliança com você, Deus te leva em uma igreja, Deus toca no seu coração, Deus já está requerendo de você que você deseje ter conhecimento. E eu vejo, irmãos, que o que mais dificulta as pessoas a adquirirem conhecimento é a arrogância das pessoas. E as pessoas arrogantes, muitas vezes, elas têm um grave defeito de não observar a sua própria arrogância. Vivem em um mundo que é feito dentro de uma bolha. Um mundo onde a pessoa só ouve ela mesma e só vê ela mesma. E quando você está nessa bolha, você não vai ter como ter um encontro com Jesus. Você não vai ter como ter um encontro com o projeto de Deus. Muitas vezes a pessoa até vem para a igreja, fica 20, 30, 40 anos, morre graduado na igreja, morre pastor da igreja e não consegue ter um encontro com Deus. Porque fica construindo um projeto novo em cima de um projeto velho. Deus, quando chama a gente para ter um relacionamento com Ele, esse relacionamento é estabelecido por um projeto já criado por Deus, que está descrito na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia. Ali já está definido e escrito qual é o pensamento de Deus, o que Deus quer que você faça, como Deus quer que você interaja na vida, como que Deus quer que você se relacione com Ele. E não tem como, irmãos, fugir disso, porque está escrito. E não tem duas interpretações. A palavra de Deus não tem duas interpretações. E ainda assim, Deus diz que quando você
Tem falta de sabedoria para compreender aquilo que está escrito? Peça a Deus que Deus te dá. Deus não fala assim, pega um outro livro escrito pelo homem, ou usa aquilo que você já aprendeu com alguém, ou com alguma igreja, ou alguma religião, para que você possa entender o que eu escrevi aqui na Bíblia. Deus não fala isso. Deus fala para você pedir para Ele. Agora, mesmo assim, eu ainda questiono você. Se você não consegue cumprir aquilo que está revelado nas Escrituras, você não consegue amar a Deus de todo o seu coração, você não consegue amar o seu próximo como a si mesmo, você não consegue aceitar o verdadeiro projeto de Deus, que é de ressurreição e vida eterna, você ainda está agarrado nas coisas materiais, a sua felicidade ainda depende das coisas materiais, você ainda está acreditando no futuro aqui na terra. Eu te pergunto, como que você vai evoluir tendo esses pensamentos? Querendo ter um relacionamento com Deus baseado nesses pensamentos. Jesus deixa claro o seguinte, Jesus chega para um crente de carteirinha, e fala para ele, é necessário você nascer de novo. Por quê? Ele até fica preocupado, vou ter que nascer de novo? Como assim? Eu já sei tudo, eu sou um crente condecorado até, respeitado, como que eu tenho que nascer de novo? Nascer de novo, irmão, significa começar do zero. A teoria que você teve até hoje, se você quiser, enquanto está vivo, ter um encontro com Deus, você ainda tem que começar do zero. Tem que começar do zero. E começar revendo o seu relacionamento com Deus. Começar revendo o seu relacionamento com as Escrituras Sagradas. E começar determinando uma nova atitude perante a Bíblia Sagrada, perante Deus e perante você mesmo. Determinar, irmãos. Se você não determinar, se você não for valente, se você não disser para você mesmo, eu vou, é nesse caminho que eu vou, ninguém vai me tirar dele. Como a Bíblia diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Você tem que aceitar de verdade Deus na sua vida, deixar de ser miserável, de ser pequeno, de ser mesquinho, e tomar uma posição, irmãos. Tomar uma posição. O que nós vamos ler aqui hoje, livro de Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 7, me impressiona. Me impressiona. Porque nós estamos vendo aí um início de dores. Quantas pessoas estão sendo mortas, foram mortas esse ano, ano passado, que não precisavam de morrer, porque existe uma máquina poderosa aí, maligna, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, que não tem nenhum amor pelo ser humano, não tem nenhuma empatia pelo ser humano, não se importa com a sua vida, nem com a vida da sua família, e você não tem nenhum poder contra a maldade deste mundo, contra a maldade nas hostes celestiais. Você não tem poder. Você não tem poder sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que você ama. Você precisa de Deus. É isso que a Bíblia vem dizendo para nós. O seu futuro depende do seu relacionamento com Deus. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. É seríssimo. Quer você creia ou não, e no livro de Apocalipse, capítulo 6, no versículo 1,
diz a palavra do Senhor assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Irmãos, você quando for ler o livro de Apocalipse capítulo 6, é bom você ler também o livro de Mateus capítulo 24, que você vai ver ali Jesus falando sobre esse tema. E aqui no versículo 2, para você ter uma compreensão melhor, você pode ler lá em Zacarias capítulo 6, versículo 3, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Versículo 3, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Aqui você vai ver uma referência lá no livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 8, capítulo 6, versículo 2, e livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Você vai ver uma referência lá no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 2, livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 36. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Você vai ver uma referência aqui lá no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 3, Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, Daniel, capítulo 7, versículo 2. Então, aqui, irmãos, nós estamos vendo aqui uma profecia sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, porque até hoje na história da humanidade não sabemos de alguma coisa que aconteceu que chegou a matar a 4ª parte da terra, não é? Já tivemos grandes calamidades, mas chegar ao ponto de matar a 4ª parte da terra ainda não aconteceu, mas isso é uma profecia para o futuro. E não se esqueça, você é envolvido na maldade do dia para a noite. Olha o que aconteceu, estávamos aqui tranquilos, cheios de projetos, e do dia para a noite surgiu essa Covid, e olha o que ela fez com a vida das pessoas. Olha a maldade que ela espalhou pelo mundo. Olha a tragédia que ela fez. E você o que pôde fazer? Nada. É o que você pôde fazer. Nada. Porque você não tem poder sobre a calamidade e sobre o mundo. Você só será forte quando você abrir o seu coração e fizer uma aliança de verdade com Deus. Quando você aprender a amar a Deus de verdade, a depender de Deus. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos
por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mas aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Aqui fala que debaixo do altar, né, ele viu almas dos que foram mortos por amor da palavra e por amor do testemunho que deram. Não é porque você é crente, não é porque você ama a palavra de Deus, que você ama a Bíblia, que você não vai morrer. Mas o que importa é que essas pessoas morreram, mas estavam no altar do Senhor, esperando a ressurreição e a vida eterna. E eu sei o quanto é difícil você acreditar nisso. Você é consumido pela vaidade, consumido pelo materialismo, consumido pelo eu acho, eu sou, pelo euísmo. Você é consumido por essa engrenagem do inferno que rege esse mundo. Por isso, você fica fraco e não consegue aceitar a única promessa de Deus que você necessita dela, que é de ressurreição e vida eterna, vencer a morte. Não houve na terra até hoje ninguém, a não ser Jesus, nenhum poderoso, nenhum famoso, nenhum bilionário, nenhum sábio, nem Einstein conseguiu vencer a morte. Não será você que vencerá, mas Deus tem uma promessa para você e para quem você ama. Se você decidir, a partir de hoje, começar uma nova aliança com Deus, se você determinar na sua vida, a partir de hoje, Senhor, eis-me aqui. Senhor, sou eu, teu servo, tua serva, teu humilde servo, que quero entregar meu coração para o Senhor, quero te amar, não consigo te amar como deveria, não consigo te amar como está na palavra, não consigo andar conforme está na palavra, conforme está no livro de Gálatas capítulo 5, conforme está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, mas eu quero, Senhor, eu quero. Declara para Deus na sua casa, na sua oração, Senhor, a partir de hoje, eu quero, Senhor, que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor me transforme, porque eu sozinho não consigo. O que acontece é que muitas vezes você fica dependendo do homem, você fica dependendo da igreja, você fica dependendo de sacerdotes, de pastores, mas Deus chama você individualmente, ninguém morrerá no seu lugar. Se alguma calamidade acometer sobre você, você sentirá sozinho a dor. Deus te chama para aliviar a sua dor. Deus te chama para andar com você. Deus te chama para te dar vitória, para você vencer aqui na terra e para você herdar a promessa de Deus de ressurreição e vida eterna. Já está determinado sobre a sua vida isso. A palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus não falha, Deus não mente. Portanto, só depende de você, não depende de ninguém, não depende de pastor, não depende de padre, não depende de ninguém, só depende de você determinar, de você lutar, de você decidir, de você tomar uma decisão séria, falar, Senhor, a partir de hoje eu quero, eu preciso que o Senhor seja o meu rei. Aquele povo que o Senhor reinava sobre ele não quis que o Senhor fosse rei deles. Lá no livro de Samuel, eles pediram um rei humano. Senhor, eu não quero um rei humano, eu não quero me governar, eu quero que o Senhor me governa. A partir de hoje, eu quero, Senhor. Louvado seja Deus. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, aqui você vai ver uma referência lá em Apocalipse 11:18 e Apocalipse 19:2. Todos nós fazemos essa pergunta. O crente, o descrente, o ateu, achando que Deus não governa, que Deus não está vendo nada, que Deus não tem um propósito. Irmãos, jamais você compreenderá o amor de Deus pelo ser humano. O amor de Deus pelo ser humano não pode ser compreendido pelo ser humano, de tão perfeito que é, de tão grande que é. Sabe por quê? Porque o amor que você sente por tudo e por qualquer coisa é um amor pequeno, miserável, interesseiro. Você ama por interesse. Por isso que Deus faz as coisas no oculto. Por isso que muitas vezes o teu relacionamento com Deus é um relacionamento frio. Porque Deus, se abrir as portas para você, você vai por interesse. Observa como você tem amado. Observa como você convive com as pessoas. Observa como você convive com Deus. Portanto, isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Você precisa de determinar a sua própria transformação. Porque já está determinado para você o que há de melhor no universo. Um mundo maravilhoso, relacionamentos maravilhosos e uma vida maravilhosa, sem dor, sem pranto. Isso está determinado para você. É só você querer. Não precisa de dinheiro, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa fazer sacrifício, apenas aceitar que você tem que se converter ao que está escrito na palavra de Deus. Muito bem. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Aqui você vai ver uma referência lá em livro de Mateus 24, 29, Apocalipse capítulo 8, versículo 12, livro de Joel capítulo 2, versículo 31. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aqui você vai ver uma referência lá em Apocalipse 8, 10 e 9, 1. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você vai ver uma referência lá em Isaías, capítulo 34, versículo 4. E é muito importante isso, irmãos, que Isaías era um homem simples. Quando Deus chama ele, ele diz para Deus que ele tinha os lábios impuros, mas ele falou, eu vou, eis-me aqui, Senhor, eu vou, envia-me a mim. E Deus purificou os lábios dele, e você vê que naquela época, Isaías já visualizava tudo isso que ia acontecer. Por isso que é importante você ler lá no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 4. Jeremias 4, 24 também. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aqui também você vai ver essa profecia lá no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 19. Isaías 2, 19. E diziam aos montes e aos rochedos,
caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Você vai ver uma referência lá em Oséias, capítulo 10, versículo 8, livro de Lucas, capítulo 23, versículo 30, livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Olha, irmãos, vocês vão ver uma referência sobre esse versículo lá no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, livro de Joel, capítulo 2, versículo 11, livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14, livro de Salmos, capítulo 76, versículo 7. E é muito importante esse versículo porque diz aqui claramente que sobre o grande e terrível dia do Senhor, o dia do julgamento. Diz que o sofrimento vai ser tão grande, eu não quero entrar nesse detalhe, porque lá no capítulo 11 nós vamos ter isso melhor detalhado, né? Você que vem aqui nessa casa de oração, você está lendo desde o primeiro capítulo, então nós estamos fazendo uma sequência, né? E como a Bíblia é texto e contexto, a gente vai falar de pormenores, de algumas coisas mais para frente. E aqui diz que, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ele faz essa pergunta. E você tem que ter essa pergunta para você também. Você está preparado para enfrentar uma calamidade desta? Você está preparado para enfrentar uma calamidade sobre a sua vida? Porque você tem que se preparar. Porque primeiro que é assim que funciona o mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo é cheio de maldades. Você não se prepara para o que há de vir, achando que ir na igreja é só buscar a bênção de Deus, buscar conforto, buscar alegria. Hoje a igreja está mais psicológica e tem mais coach pregando do que os próprios servos de Deus, porque você, ao invés de vir na igreja para aprender sobre o projeto de Deus, para você ser confrontado pela palavra e você tomar atitude de se transformar, de mudar para o seu próprio bem, o bem das pessoas que você convive e o bem do mundo, você fazer a sua parte no mundo, você fica indo na igreja, entendeu? Orando, só querendo a bênção, entendeu? É a mesma coisa que uma criança de 10 anos de idade, filha de um bilionário, ficar todos os dias querendo que o pai dele dê uma Ferrari para ele andar. Ele não tem nem condição de dirigir um carro, entendeu? Então, o mais importante na sua vida é você estar preparado. Preparado para não negar o Senhor. Não negar o Senhor. Porque o crente hoje, ele está caminhando, por exemplo, em direção à marca da besta. Agora já estão querendo obrigar as pessoas a ter passaporte de vacina. E a crentalhada o que vai fazer? A crentalhada tudo covarde, né? Deus não chama a gente para ser covarde não, meu irmão. Você, por causa da sua covardia, você não vai sobreviver não. Não se iluda. Olha aqui, ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, não tinham nenhum poder para enfrentar aquilo ali. Estavam com tanto medo que queriam que os montes caíam sobre eles. E assim, essa pergunta é para você: quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir é aquele que crê realmente no que está escrito na Bíblia.
é aquele que crê realmente em Deus, é aquele que exercita a fé, porque, irmãos, ainda que a sua fé seja pequena, ela é a arma mais poderosa que você tem, porque é a fé que te liga a Deus. Não abandone a sua fé, por mais que você tema, por mais que te pressionem. Você imagina, Daniel era um homem simples, um jovem simples, separado da família, tirado à força do lugar que ele vivia, se torna um governador, um homem importante, e do dia para a noite vem uma calamidade sobre a vida dele, as pessoas do mal planejam a morte dele. E entre se render aos demônios, se render às pessoas mal e morrer, o que Daniel preferiu? Qual o exemplo que nós temos? Eu morro com Deus, não vou negar a Deus. Agora, você pensa que ele era um homem todo poderoso? Você pensa que ele era uma pessoa melhor do que você, ou mais forte que você? Não, ele era um ser humano igual todos nós, cheio de falhas, de fraquezas, de defeitos. Mas ele se agarrou na fé. Por isso a nossa fé tem que ser inabalável. Ainda que a nossa fé seja pequenininha, ainda que a nossa fé esteja lá num cantinho do nosso coração, na hora do aperto é nela que você tem que se pegar. Não é na palavra do homem, não é no susto que o diabo vai te dar, ou naquilo que ele te apresenta, ou na maldade que ele te causa. Entendeu? Você tem que crer no projeto de Deus. Capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Aqui, nesse versículo 3 que eu vou ler aqui, você vai ver uma referência lá em Apocalipse 6,6 e Apocalipse 9,4, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do vosso Deus. Você acha que você vai ver esse selo, irmão? Você ouvindo essa palavra, você acha que você vai ver esse selo quando você for selado? Você não vai ver esse selo. Você não vai ver esse selo. Você vai ter que se agarrar na sua fé. Porque ainda que você é um escolhido de Deus, não se esqueça, Eliseu foi um homem escolhido por Deus, Deus deu poderes a ele, que hoje, na atualidade, você não vê nenhum homem com aquele poder que ele tinha, e ele morreu doente. Entendeu? Então, eu acredito que Deus não vai mostrar para você que você está selado, para que você não se acomode enquanto você estiver vivo aqui na terra, até o seu último segundo de vida na terra. Você tem que desejar ser melhor do que você é, você tem que desejar fazer a vontade de Deus. Muito bem. Versículo 4. E vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Rubem, 12.000 selados, da tribo de Gade, 12.000 selados, da tribo de Asser, 12.000 selados,
Da tribo de Naphtali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Zacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Você vai ver uma referência aqui também, lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, e Apocalipse 14, versículo 4. Mas olha só, para o leigo, lendo assim, como eu li aqui agora, ele não vê uma coisa importantíssima aqui, né? Inclusive tem algumas religiões aí que diz que só na religião deles que tem esses 144 mil. Isso é mentira, porque Deus não botou o nome de ninguém aqui, entendeu? Essa escolha Deus não revelou. É da tribo, vamos supor, da tribo de Judá, mas quem pode dizer que você não é da tribo de Judá? Não quer dizer que são aquelas pessoas que estavam lá. Uma coisa importante aqui, irmãos, tem duas tribos aqui que não apareceram. Tribo de Efraim e tribo de Dan, se não me falha a memória. Quando você lê sobre as 12 tribos de Israel escolhidas por Deus, livro de Êxodo, você vai ver lá quais são. E aqui não tem referência sobre a tribo de Efraim e sobre a tribo de Dan. Isso é muito importante, é muito profundo entender essas coisas. Tão profundo quanto você entender que o próprio Deus prometeu que ia tirar aquela mais de 1 milhão de pessoas lá do Egito da escravidão, ia levar eles para uma terra que mana leite e mel. E apenas 2 entraram. Porque Deus é justo, irmãos. Deus é amor? É amor. Jesus lavou os nossos pecados na cruz do Calvário com o sangue que Ele verteu com sofrimento e dor? Lavou. Isso quer dizer agora, só porque Jesus morreu na cruz do Calvário, você já vai para o céu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Para você ir para o céu, você tem que desejar andar conforme a palavra do Senhor. Versículo 9: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Isso aqui, irmãos, é uma passagem maravilhosa, que nós vemos que milhares de pessoas vão vencer. E você é chamado para ser uma dessas pessoas. Você não já venceu, não. Você é chamado para lutar até o último dia da sua vida. Deus te chama para vencer. E já mostra uma coisa maravilhosa, que você não vai estar sozinho lá. Vai ter milhares e milhares de pessoas, de todos os povos, línguas. Você pode ver uma referência também, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Aqui você vai ver uma referência no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, capítulo 19, versículo 1, capítulo 5, versículo 13, do livro de Apocalipse. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Você vai ver uma referência lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 12 e 14. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me:
Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha que palavra forte, importante, irmãos. Você vai ver uma referência dessa palavra lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 3 e 5, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E por que é tão importante essa palavra? Porque essas pessoas passaram pela grande tribulação, passaram por grandes dificuldades, por grandes temores, por grandes dores, por grandes aflições, mas não se renderam ao mal, não se renderam à besta, não se renderam ao Satanás, não se renderam ao homem, não se renderam ao dinheiro, à fama, ao poder. Serviram a Deus com todo o seu coração até o último dia da sua vida. Por isso que Jesus fala, ao que vencer, ao que vencer. Se é para vencer porque há uma batalha, porque há uma guerra, é porque você está assim disputando, você está assim enfrentando. Por isso que diz ao que vencer, não é? E você é chamado para vencer. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas vivas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Você vai ver uma referência aqui em Salmos, capítulo 23, versículo 1 e 2, João, capítulo 10, versículo 11 e 14, Isaías, capítulo 25, versículo 8, Apocalipse, capítulo 1, versículo 24. Até o que acontece, irmãos? É importante você ler esse contexto para você ver o quanto essa palavra é séria, o quanto ela é importante para você pegar aquilo que é de bom, porque muitas vezes a pessoa ouve uma palavra dessa, ouve tudo isso aqui que está falando na Bíblia, e ela acha que é uma palavra ruim. Só que é o contrário, irmãos. Deus está mostrando para você que apesar de toda a maldade, toda a sentença que há sobre o ser humano, Deus está do seu lado. Deus tem uma promessa maravilhosa para você. E por que você tem que se render a Deus? Porque você não tem poder para vencer o mal. Você precisa de Deus. E você tem que compreender que Deus está de braços abertos, querendo te ajudar, querendo o melhor para você, querendo o teu bem, querendo que você vença, querendo que você esteja lá, no meio dessas milhares e milhares de pessoas, com vestes brancas, em um mundo maravilhoso, onde não haverá egoísmo, não haverá maldade, não haverá dor, o teu corpo não sofrerá dano, você terá um corpo incorruptível, você não terá medo da morte, porque a morte vai ser aniquilada. E isso é pouco, irmãos. Isso é pouco, isso é muito, irmãos, isso é demais, isso é maravilhoso, nós lutamos para isso. Por isso que o apóstolo Paulo não se importava com o que estava acontecendo com ele no momento. Se ele estava apanhando, se ele estava sendo preso, não interessava. Ele acreditava nessa promessa, ele acreditava no futuro.
Deus te chama para você acreditar no futuro, Deus te chama para você construir o seu futuro. Jesus fala, construir tesouros no céu. Como você constrói tesouro no céu? Vou te dar um exemplo. Hoje você veio aqui na casa do Senhor, numa casa de oração. Você colocou um tijolo na sua construção. Você pegou uma parte do seu tempo, do dia de hoje, e veio aqui para ouvir a palavra de Deus, veio aqui para orar a Deus, veio aqui para ouvir louvores que falam de Deus. Você está construindo o seu mundo espiritual, você está construindo a pessoa espiritual que você é. Você está construindo o seu tesouro no céu. Amém, irmãos?